mais que seja um filme intitulado com o nome de uma marca que já é motivo suficiente para você ficar com o pé atrás, eu prometo para vocês, eu garanto, que eu dei o play em Tetris com toda a boa intenção do mundo, torcendo muito pro filme ser bom. E eu não me arrependo, tá, gente? Porque eu dei ao filme o benefício da dúvida, eu dei ao filme aquilo que eu faço para todos os outros, que é sentar, suspender a descrença e torcer para o filme ser bom, mas eu preciso falar que, infelizmente, o filme é muito, mas muito pior do que eu poderia ter imaginado. Hank Rogers, Taron Egerton, é um designer de games não muito talentoso que, no final da década de 80, descobre um jogo soviético chamado Tetris e decide tentar comprar seus direitos para revendê-lo nos Estados Unidos. Para isso, ele vai ter que convencer os japoneses da Nintendo a investir em seu projeto e os russos de vender os direitos para ele e não para seus diversos concorrentes americanos. O começo do filme é a melhor parte, eu preciso falar, porque esse é um filme essencialmente sobre vendedores, sobre executivos, negociando, negando, aprovando contratos, o que, se você for parar para pensar, não é uma premissa muito empolgante. E o filme consegue imprimir uma energia, imprimir um dinamismo, principalmente na sua primeira parte, que é preciso admirar. E ele usa, por exemplo, a divisão em capítulos, usa aquelas animaçõezinhas imitando a estética dos jogos daquela época, em 32 bits, que eu acho que são estratégias bastante eficientes para tornar a coisa mais dinâmica. O Taron Egerton também é um ator bastante carismático e ele consegue transformar o Hank Rogers, o protagonista, num cara cheio de energia e até, de certa forma, ingênuo, que faz com que a gente goste dele, mesmo que, se você for parar para pensar, os interesses dele sejam apenas egoístas, sejam apenas de fazer lucro, o que não configura necessariamente um tipo de personagem que a gente tem interesse normalmente, né? E daí, se ele conseguir ou não os direitos para distribuir aquele jogo? Eu não tô nem aí, mas eu acabei gostando do personagem pela atuação do ator, isso é mérito dele. A partir do momento em que a história vai para a União Soviética, vocês não fazem ideia da tragédia que o filme se torna. Ele se torna basicamente um filme de propaganda americana antissoviética, sim, em pleno 2023. A União Soviética, retratada pelo filme, é um país escuro, sombrio, não só pela cor das casas, dos figurinos dos personagens, algo que, se você já foi para qualquer país da Europa, você sabe que é assim no continente inteiro, mas também pela fotografia, que é uma fotografia cheia de sombras, que filma aqueles atores, às vezes com um ângulo um pouco mais baixo para torná-los imponentes, e também as atuações daqueles atores são atuações absolutamente caricaturais, né? São personagens que falam de uma maneira vilanesca, parece que a gente está assistindo a um filme do Capitão América tentando negociar contratos com a Hydra. E se você for pensar do ponto de vista de história mesmo, de roteiro, aqueles personagens são absurdos, são personagens, e todos eles praticamente, que trabalham para a burocracia soviética e que são personagens que torturam crianças, que ameaçam crianças, são personagens que não têm escrúpulos. E eu acho engraçado que tem algumas cenas, por exemplo, né, que enfatizam essa coisa de a gente está agora numa ditadura e saímos do país livre para um país totalitário, e que fazem a gente pensar, por exemplo, tem uma cena em que eles estão passando pela imigração no aeroporto, e o fato de ser difícil passar por aquela imigração é mostrado de uma maneira bastante estética, bastante visual, com, como eu falei, a fotografia sombria, com o rosto bastante marcado e bastante sisudo dos atores, e toda essa tensão é criada quando a gente sabe que naquela época e ainda hoje, a imigração mais implacável e mais difícil de se passar é a dos Estados Unidos. Se vocês forem à porta da embaixada ou de qualquer consulado dos Estados Unidos no Brasil a qualquer dia e a qualquer horário e observarem, vocês vão ver várias pessoas saindo aos prantos porque compraram passagem, tem lugar para ficar, mas tiveram visto negado para os Estados Unidos, para a terra da liberdade. Já em outro momento, quando o protagonista ainda está se preparando para ir para a União Soviética, um outro personagem
personagem olha pra ele e fala assim: você não faz ideia do que é ir pra um país em que você é espionado o tempo todo. E é claro que ele faz ideia, ele é americano, ele mora nos Estados Unidos. Aliás, os diálogos são pavorosos. Se eu falar pra vocês que tem um diálogo em que um personagem vira e fala: isso é um crime, e o outro responde: não, isso é comunismo, vocês não vão acreditar, a não ser que vocês já tenham assistido ao filme. Então é basicamente isso, o filme se torna um filme maniqueísta de propaganda desse espírito empreendedor americano que preza pela liberdade, pela livre concorrência e que vai tentar praticar esses valores num país em que as pessoas fazem guisadinho de criança porque não tem comida. No final do filme, ele abandona qualquer necessidade de justificar pra gente que ele é um filme, entre aspas aqui, baseado em uma história real, porque ele se torna um filme de perseguição, com todas aquelas escapadas de último minuto, com todos os clichês possíveis, inclusive o clichê da troca de avião no final, que é um clichê muito batido, o que só me fez pensar de novo que eu tava assistindo ao filme do Capitão América fugindo da Hydra. Se fizerem um filme chamado Nintendo, ou PlayStation, ou iPhone, eu já vou, infelizmente, com o pé ainda mais atrás, porque, olha, esse aqui foi osso. Se vocês assistirem ao filme, venham aqui dizer nos comentários o que vocês acharam, se concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica, com respeito, é claro, porque eu posso ter tocado num vespeiro aqui de realmente tocar na fragilidade de algumas pessoas por falar mal dos Estados Unidos. Não se esquece de dar um like, de clicar no sininho e em sempre para sempre receber as notificações de vídeos novos por aqui. Desse lado eu vou deixar o ícone com o meu rosto para facilitar a sua vida e você clicar ali e se inscrever no canal. E desse lado aqui eu vou deixar uma sugestão de um outro vídeo para você também só clicar e continuar assistindo o meu conteúdo. É um vídeo que você que assistiu a esse aqui vai gostar com certeza. Eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau!